Eu tenho recebido diversos comentários, pessoas com dúvidas a respeito da alavancagem financeira e patrimonial. Eu estou aqui agora para tirar todas as suas dúvidas. Mas antes disso, nós vamos fixar no comentário aqui pessoas que querem realmente investir em contratar um consórcio, querendo fazer uma alavancagem financeira e patrimonial. É só você clicar no link aqui abaixo e no nosso comentário ele vai estar fixado onde você vai falar diretamente com o nosso time. E assim nós vamos agendar uma consultoria exclusiva diretamente para você, ok? Vamos lá, vamos para a primeira pergunta. Wellington, como eu consigo contratar o meu consórcio? Aonde que eu contrato esse consórcio? Exatamente com o nosso escritório. Hoje, no nosso escritório, nós somos especializados em alavancagem patrimonial e financeira, onde a gente usa a ferramenta do consórcio. Então, muitas pessoas, quando vê os meus conteúdos, querem saber aonde eu vou contratar. Contrata com o próprio Grupo WK, onde nós temos um time de especialistas que nós vamos entender o seu cenário financeiro, quais são os seus projetos, quais são os seus sonhos, e aí sim nós vamos construir um planejamento diretamente, personalizado diretamente para você, ok? Teve uma pergunta aqui que a pessoa fez, 30%. Você só tira a carta no final dos 200 meses. E aí, não é bem assim. Essa pergunta foi do Tiago Nogueira. Tiago, veja bem, dentro de uma operação de consórcio, existe algumas formas que nós conseguimos acelerar o processo, onde você tem ali uma possibilidade de contemplar, sem você precisar depender de sorteio. Uma coisa que eu prezo muito, porque quando a gente fala de sorteio, o nome já diz, sorteio é sorte, não tem como medir. Você contrata o consórcio hoje, mas você pode ser o último a ser contemplado. Só que existe algumas administradoras de consórcio, que inclusive nós representamos, onde existe várias modalidades de lance. Então, quer um exemplo? Existe hoje um mercado onde tem a modalidade de sorteio, o lance fixo de 30%, o lance fidelidade de 28% e o lance livre. E existe uma diferença muito grande de uma para outra quando a gente fala a respeito de aporte financeiro. Por quê? Exemplo, o lance livre é o famoso leilão. E aí, de fato, a média de lance hoje nas administradoras está em torno de 65% a 70%, onde você consegue usar ali 30% ali de lance embutido, que é o recurso da própria carta, só que você vai ter que aportar uma boa parte do recurso próprio do seu bolso. Essa modalidade de lance livre é onde eu recomendo, dentro da minha consultoria, o cliente nunca fazer. Por quê? Porque senão não faz sentido até o consórcio, praticamente você já está pagando o consórcio todo. E o consórcio ele foi feito, aí que entra o diferencial do Grupo WK, do nosso atendimento, porque nós vamos instruir você aqui a você ter acesso a um ativo, que é o capital, da forma mais inteligente, mais econômica, sem você precisar aportar recurso do seu bolso. E aí que é onde entra o lance fixo, o lance fidelidade. Só que muitas pessoas falam, mas o lance fixo todo mundo faz. Perfeito, exatamente isso. Eu sempre costumo colocar aqui que o lance fixo ele é um segundo sorteio disfarçado, já que todo mundo faz isso. Agora, o lance fidelidade de 28% não. O lance fidelidade nem todos participam. Sabe por quê? Porque o lance fidelidade ele foi construído para as pessoas que são fielmente ali, que pagam em dia. E, infelizmente, deparamos com uma sociedade onde muitos são desorganizados financeiramente. Ou seja, paga muitas vezes em atraso. E detalhe, não paga em atraso não é por falta de recurso, é por esquecimento mesmo. Essas pessoas não vão participar desse lance fidelidade. E o lance fidelidade ele é um lance de 28%, o lance fixo de 30%, onde existe sim uma probabilidade muito grande de você contemplar. Só que o que é importante a gente destacar? Muitas pessoas querem fazer o consórcio, mas já contemplar no dia seguinte. Isso não é assim. Consórcio é planejamento financeiro. Agora, aqui você colocou aqui 30%, você só tira no final de 200 meses. Eu te garanto, trabalhando essa modalidade no lance fixo
e você mantendo a sua parcela fielmente, pagando todo mês em dia, eu te garanto, existe uma probabilidade de 80% em menos ali de 40 meses você ser contemplado. Vamos colocar aí de 60 meses você ser contemplado. Então nós estamos falando ali de 5 anos. Isso quando nós estamos falando de lance embutido que é recurso da própria carta de crédito, sem você precisar aportar, ok? Então, existe sim, dificilmente você vai levar aí 200 meses para você ter acesso a esse ativo, a não ser se você contratar o consórcio hoje e ficar só à mercê da sorte. E aí, de fato, você pode ser o último a ser contemplado. Na outra pergunta aqui esse é do Tiago Cavalcante. Na teoria, tá tudo muito simples. Então, Tiago, o que eu digo para você é que a questão que na prática ela é simples também. É a gente que dificulta. Mas para isso que existe o papel do especialista, para que possa te orientar a melhor forma para que você possa ter acesso a esse ativo. Então, eu costumo hoje sempre dizer no mercado que, infelizmente, você vê muitos vendedores de consórcio. Especialista, você conta no dedo, às vezes, de uma mão. Porque são pessoas que entendem aquilo que está ensinando. E vou te dizer, você está diante de uma pessoa que há 15 anos constrói um patrimônio por essa ferramenta de forma inteligente. E aí, para você saber de mais detalhes, só marcar, agendar com o nosso time de especialistas. Então, conforme eu coloquei ali, no comentário fixado, existe ali um link. Você clica nesse link que aí você vai agendar um atendimento e vou te garantir que você vai ser surpreendido com a nossa consultoria. Vamos lá para a próxima pergunta. Carta de crédito é pura bucha. Não caia nessa furada. Infelizmente, das duas, uma. Ou você caiu em um golpe do consórcio, contratou uma empresa, aquelas empresas de fachada, porque, infelizmente, em todo segmento existe isso. Existe profissionais e profissionais. Na área médica, na advocacia, enfim. E, certamente, para você falar isso, você deve ter caído em um golpe. Pessoas que prometeram uma contemplação rápida, fácil, porque o que está, a internet está aí, o que mais você vê é pessoas prometendo dinheiro fácil. E tudo que é fácil, desconfia. Consórcio é planejamento. Consórcio é construção. Tanto é que quando tem clientes aqui que falam, Wellington, quero contratar 2 milhões de consórcio, mas eu quero que você contemple aí em 2 meses, 3 meses para mim. Eu vou apertar a mão dele e vou falar, muito obrigado, mas você entrou no lugar errado. Então, se você quer milagre, faz o seguinte, não faz consórcio não, faz financiamento. Porque dinheiro rápido, só o financiamento vai poder proporcionar. E aquelas empresas que prometeram consórcio de forma rápida, o crédito rápido, desconfia. Porque aí sim, você vai ficar frustrado. Por isso que aqui você falou, né, teve esse comentário, ou das duas uma, ou você caiu num golpe, ou você não conhece de fato, não teve a oportunidade de sentar com um especialista para entender acerca dessa ferramenta. E aí eu convido você a clicar no nosso link aqui, no comentário fixado, e agenda um atendimento com o nosso time de especialista, ou até diretamente comigo, e eu posso te garantir, você vai se surpreender. E guarde isso, o conhecimento liberta. A Manu Freitas, ela perguntou o seguinte, ela falou, na verdade o comentário dela foi, você está com dificuldade para pagar uma prestação e ainda tem que pagar uma consultoria para comprar um consórcio. É para acabar com o sonho. Manu, veja bem, guarde isso que eu vou te falar. A nossa consultoria, dentro aqui da operação de consórcio, ela é gratuita. E por que ela é gratuita? Nós já somos remunerados pela própria administradora de consórcio. Aonde está o meu ganho e da minha equipe, da nossa empresa? Na própria venda do consórcio para você. Então, quando você contrata um consórcio com o nosso time e você agenda uma consultoria, não é cobrado. E se alguém do meu time cobrar, você me comunica imediatamente que a gente vai estornar o valor para você.
porque a consultoria dentro do consórcio, ela não é cobrada. Agora, diferente que existem muitos empresários que me procuram para eu dar uma consultoria financeira, que aí é um serviço totalmente à parte. Aí sim é cobrado por essa consultoria financeira, porque já é um serviço particular que eu presto. Agora, dentro do consórcio, uma consultoria pelo consórcio, ela é gratuita, ok? Então, estamos combinados assim. Hoje, dentro daquele consórcio, quando você contrata um consórcio com a gente, não é cobrado nada. Você só tem um compromisso com a parcela e aqui você vai contar com todo o nosso time de especialistas para fazer toda a gestão desse consórcio para você do começo até o fim. Aqui, literalmente, nós damos as mãos com os clientes e vamos acompanhando até o fim, até ele ter acesso ao crédito. Vamos para a próxima pergunta. O André Oliveira, ele colocou o seguinte: na prática, demora meses e anos para se contemplar. Então, a gente tem que entender essa demora. Tá, demora relativa ao quê? O que você entende como demora? Por quê? Se você quer algo a curtíssimo prazo, ou seja, algo para você contemplar dentro de 5 meses, de fato isso não é planejamento. Aí eu te oriento ou você contratar um consórcio contemplado, para que você tenha acesso logo a esse ativo, né? Ou do contrário, a gente fazer um consórcio para você ofertar um lance livre, que são aqueles lances, que é o famoso leilão. E aí, é claro, você vai ter que desembolsar. E isso é algo que eu bato muito na tecla aqui, nunca desembolse. Não utilize esse seu recurso. Faça o seu dinheiro trabalhar para você. E aqui na nossa consultoria a gente explica a respeito de como você construir e gerar esse ativo no futuro de forma inteligente. Agora, vamos fazer uma conta aqui. Contratamos uma carta de crédito de 1 milhão, onde nós vamos contratar uma parcela reduzida de R$ 2.800. Vamos arredondar a R$ 3.000. Uma parcela reduzida. Digamos que dentro ali de 40 meses você contemplou. Olha o que aconteceu. Você investiu R$ 120 mil para gerar um ativo de 1 milhão. Você concorda comigo que esse cenário está perfeito? Você investiu pouco mais de 10% e já teve acesso ao ativo de forma inteligente. Então, a partir do momento que você hoje investiu 120 e gerou um ativo de 1 milhão, literalmente é como se você tivesse comprado um imóvel de 1 milhão por 120 mil. E depois o próprio imóvel ele se paga. E detalhe, nós estamos falando de um custo de uma operação de 1% ao ano. E aí eu quero perguntar a você, aonde você vai achar no mercado, tirando o consórcio, com um custo de 1% ao ano? Então, fica aí essa reflexão aí para você. A Jaqueline colocou o seguinte: é golpe, gente, não caiam nessa. Só me fala onde você contrata esse crédito por R$ 3.000 ao mês. KKKK. Vamos lá, Jaqueline, procura saber sobre parcela reduzida. O que é parcela reduzida? Você paga hoje um consórcio de 1 milhão, de fato, é uma parcela aí em torno aí de R$ 6.000. Só que quando você contrata uma parcela reduzida, que é uma parcela reduzida de 50%, você vai pagar a metade dessa parcela até você contemplar. Então isso se chama parcela reduzida. E hoje algumas administradoras possuem essa forma, que é uma condição diferenciada, né? Em outras palavras, é como se fosse a administradora, ela está chegando para você falar o seguinte: Jaqueline, como você está fazendo um planejamento financeiro e você não está tendo esse acesso a esse ativo agora, então é uma forma para te ajudar a não complicar o seu fluxo financeiro ali, o fluxo de pagamento. Vamos fazer o seguinte: você vai pagar sobre a meia parcela até você contemplar. Quando você contemplar, a sua parcela ela vai voltar para o normal, aí ela vai sair ali de 2.800, né, 3.000 para 6.000, e aquela outra diferença que você deixou de pagar, já que se uma parcela normal é 6.000, você vai pagar 3.000, e aquela outra diferença que você deixou de pagar lá no começo. Essa diferença você vai pagar pós-contemplado esse excedente. Então vamos resumir aqui na prática como que funciona. Uma parcela, digamos, de 1 milhão que seja 6.000, uma parcela normal. Contratou uma parcela reduzida de 3.000. Digamos que daqui a 30 meses você contemplou.
O que vai acontecer? Essa parcela de 3 ela volta para o normal, para 6 mil, e aquela diferença que você deixou de pagar no início, aqueles outros 3 mil em 20 meses, nós estamos falando de 60 mil. Esses 60 mil você vai pagar agora de forma diluída no restante dos outros 180 meses que falta para terminar. No caso, 60 mil dividido em 180 meses dá R$ 333 reais. A sua parcela agora ficou R$ 6.333. Então, isso é parcela reduzida e é por isso que eu convido a você, antes de duvidar ou criticar ou falar que é golpe, agenda uma consultoria com o nosso time. Eu posso te garantir, depois quando você tiver uma reunião com o nosso time, você vai se surpreender com o nível de profissionalismo, com o nível de conhecimento, porque nós somos especialistas naquilo que nós fazemos. Hoje o Grupo WK, nós estamos entre hoje os top 10 a nível Brasil em operações de consórcio. Nós somos hoje uma das maiores empresas de consórcio hoje. Nós somos a corretora, que é nada mais é que é o intermediário entre você, consorciado, e a administradora. Nós somos o intermediário, que é onde nós vamos cuidar do seu consórcio do começo até o fim, para que você tenha todo um atendimento personalizado, e a gente faz a gestão do seu consórcio até o final. A Vilma colocou o seguinte: é uma dívida infinita. Então, eu sou obrigado a discordar de você. Dívida infinita, para mim, é você fazer um financiamento de 35 anos. É você começar com seus 30 anos pagando um apartamento e terminar quando você já estiver numa idade avançada dos seus 65 anos. Isso para mim é uma dívida infinita. Dívida infinita é você comprar um imóvel financiado de 1 milhão e no final você pagar 3 milhões por esse imóvel. Isso é dívida infinita. Dívida infinita é você ficar ali totalmente preso, o seu orçamento vinculado a uma parcela que é elevadíssima, porque hoje, quando a gente fala de 1 milhão de financiamento, 1 milhão hoje você vai pagar em torno de 14 mil de parcela, enquanto no consórcio você contrata uma parcela reduzida de 2.800. Isso é dívida infinita? Dívida infinita é você hoje ter um financiamento que são 35 anos para um consórcio onde você vai pagar em torno de 16 anos. E aprenda uma coisa, e isso aí agora falando de educação financeira, que é onde você vai entender o que é dívida que empobrece e dívida que enriquece. Dívida que empobrece, o cartão de crédito. É quando consome toda a sua energia, todo o seu orçamento. É onde são gastos excessivos, compras compulsivas, empréstimo pessoal. Isso aí são dívidas caras que vai te empobrecer. Agora, o consórcio, ele é uma dívida que enriquece. Sabe por quê? Quando você faz um consórcio agora e você vai todo mês investindo em parcelas mensais, um dia essa parcela vai virar um ativo para você. E esse ativo é onde você vai comprar o imóvel dos seus sonhos. Ou você vai comprar um imóvel que vai gerar uma renda passiva para você. Essa é uma dívida que enriquece. Uma pergunta não ficou muito clara aqui, mas está assim: como se não precisasse continuar pagando o consórcio depois que foi contemplado? Na teoria, tudo é lindo. Então, é a falta de conhecimento quando a gente fala sobre planejamento financeiro. Vamos lá. Digamos que você contratou uma carta de crédito de 500 mil, onde você vai investir uma parcela reduzida de R$ 1.400. Uma parcela essa que a parcela normal ela é 2.800, porém eu vou te orientar a contratar uma parcela reduzida de R$ 1.400, ok? Primeiro que nós adotamos algumas modalidades aqui, alguns formatos de alavancagem financeira, que é o quê? Quando você contempla até 30 meses, a sua carta de crédito ela vale ouro no mercado. Existe um valor agregado nessa carta, onde eu tenho hoje aqui filas de pessoas querendo comprar sua carta de crédito. Então, vamos um exemplo. Você está ali pagando ali uma parcela todo mês de R$ 1.400. Contemplou daqui a 30 meses. Durante aquele período, você investiu algo ali em torno ali de 30 mil, 40 mil reais. Hoje eu consigo, eu te garanto, de vender a sua carta de crédito para o mercado. E se o mercado não comprar, eu compro de você. Onde, no mínimo, esse valor que você investiu, eu garanto você ter o dobro do valor investido.
Então, se você investiu 40 ou que seja 50, eu te garanto que você vai ter 100 mil de retorno, ok? Isso, o escritório o Grupo WK garante isso. E já estou deixando registrado, documentado. Então, você tem essa segurança com o nosso escritório. Essa é a diferença de você fazer o consórcio com o Grupo WK e fazer o consórcio lá fora. Porque lá sim, você pode estar caindo em um golpe. E aqui no nosso escritório a gente preza muito por seriedade naquilo que nós fazemos. Até porque tudo começou pelo meu pai há mais de 60 anos atrás e agora eu, como filho, nós estamos dando continuidade a esse trabalho onde nós estamos indo já para a terceira geração de clientes. Começou pelos pais, os filhos, hoje nós atendemos já os netos. Isso é um legado. Isso aí é credibilidade e é seriedade naquilo que nós fazemos. E hoje, todos esses clientes têm depositado confiança na gente, onde chegamos aí já na terceira geração de clientes. Isso é legado. Só para concluir aqui, esse consórcio, conforme você falou, como não precisasse continuar pagando, vai chegar um dado momento, dependendo do período que você for contemplado, eu vou te orientar a gente vender essa dívida. Então, o nosso escritório cuida de tudo isso. A gente faz a venda da carta de crédito sua, nós cuidamos de tudo. Você não precisa se preocupar com nada. E nós somos corresponsável pela venda da sua cota, para que você não caia num golpe e não tenha prejuízo. Então, nós vendemos essa cota para o mercado e você vai obter um retorno sobre o valor que você investiu. Então, você vai ter um retorno sobre esse valor investido. Agora, passou de 30, 40 meses, eu vou te orientar a gente adquirir um imóvel, comprar um imóvel. Mas, Wellington, então, é o que eu estou falando aqui, como eu não viesse continuar pagando pós-contemplado. Perfeito. Só que o próprio imóvel, depois ele se paga. Então, o que eu costumo fazer aqui com os meus bens? Vou citar um exemplo. Recentemente, eu terminei de construir minha casa pelo consórcio. Essa casa agora, ela está lá, alugada, por 20 mil. E o consórcio continua pagando. Só que o meu aluguel, ele sobrepõe a parcela do consórcio e ainda me sobra, que me permite eu contratar mais consórcio. Então, para mim, não importa. Por mais que eu estou continuando a pagar o consórcio, mas eu estou fazendo meu dinheiro, meu patrimônio, que agora eu adquiri pelo consórcio, ele trabalhar para mim. Comprei, há um tempo atrás, salas comerciais. Essas salas agora estão alugadas por um grupo de advogados. Aquele próprio aluguel está pagando a minha parcela, ainda me sobra para eu contratar mais consórcio. Esse é o poder da alavancagem pelo consórcio. E é isso que eu ensino na minha consultoria. Na prática, né, na teoria, tudo é lindo, mas na prática eu te mostro e provo como que nós fazemos. Até porque eu tenho 15 anos que eu já faço isso, onde eu saí do zero a um patrimônio milionário, não do dia para a noite, mas de forma com resiliência, construindo, com planejamento, com foco, com disciplina, que infelizmente é o que falta hoje para uma grande parte da sociedade. Que as pessoas começam o consórcio, depois no meio do caminho para de pagar. Voltou a estaca zero. Nunca vai construir uma liberdade financeira desse jeito. Tudo que você começa e você para no meio do caminho, infelizmente, assim você não vai atingir os seus objetivos. Só não conta que as prestações sobem. Para ter mais chance de contemplar, tem que dar um lance acima de 50%, sem depender da sorte, e pode levar mais de 5 anos para contemplar e, enfim, foi o questionamento do Cláudio. Cláudio, infelizmente, você talvez deve ter sido atendido por algum vendedor de consórcio, onde não te instruiu a forma certa para você construir um patrimônio, para que você tenha acesso a um ativo no futuro, sem precisar ter que submeter a um lance de mais de 50%. Até porque eu bato muito nessa tecla. Nunca trabalhe essas modalidades onde você tem que dar um lance muito alto, porque aí você vai estar pagando o consórcio todo, não faz sentido. Consórcio, existe formas de você ter acesso ao ativo sem precisar ser ousado nesses lances. E eu garanto aqui, dentro da nossa operação, nós representamos administradoras que com apenas 28% do lance embutido, a gente consegue trabalhar um planejamento para que você contemple as suas cartas de forma planejada. Não existe dinheiro fácil, tudo é construído. E aqui na nossa consultoria,
a gente explica como que você vai conseguir gerar esse ativo trabalhando de forma inteligente, sem você precisar descapitalizar e ter acesso a esse ativo no futuro. O projeto é excelente, só faltou fazer o cálculo certo para mostrar a realidade. Isso no Brasil atualmente é impossível. Provavelmente o questionamento dele aqui, quando ali a gente fala sobre que existe essa desconfiança muito grande por parte que eu percebo ali dos seguidores. Como se contrata um consórcio de 1 milhão com um investimento de apenas ali R$ 2.800? Meu amigo, isso é parcela reduzida. Parcela reduzida, você investe a metade do valor da parcela até a contemplação. E uma das administradoras que nós representamos, ela possui essa parcela reduzida e é uma operação que, inclusive, os meus consórcios, eu contrato com essa parcela reduzida e existe um propósito por que a gente orienta você contratar uma parcela reduzida. Por quê? Com o objetivo de que, no momento quando você contemplar, a gente vender a sua cota para o mercado, que é onde você vai ter alavancagem financeira, quando você investe a metade da parcela até a contemplação, ali que está a sua liquidez. É ali que você vai ter o ganho, o retorno. Agora, se eu começo a contratar um consórcio seu de 1 milhão com a parcela normal, que é a parcela integral, que você paga o valor de 5.800, que é a prática do mercado hoje, pessoas pagando parcelas altíssimas, esquece fazer uma alavancagem financeira, que é a venda da cota, porque você não vai ter lucro. Se você contemplar nesse mesmo período ali de 30 meses, podemos até vender a sua cota, mas você vai ter uma margem muito pequena de ganho. Agora, quando a gente contrata uma parcela reduzida, o seu ganho está ali, exatamente nessa diferença ali, haja vista que você investiu muito menos, contemplou, e aí é onde nós vamos ganhar ali, onde você ganha exatamente, que é o que a gente chama de ágio, que é o ágio que a gente aplica na venda dessa cota, e hoje eu posso te garantir que eu tenho mercado para comprar essas cartas de você, e deixando bem claro, muitas pessoas hoje acabam procurando a gente, querendo que a gente vende as cartas para eles, só que aqui a gente faz esse trabalho, esse serviço, para aqueles que contratam o consórcio conosco. Então, a partir do momento que contratou o consórcio com o Grupo WK, com o nosso escritório, né, diante das administradoras que a gente representa, então é aqui que a gente faz todo esse serviço para você. Então, essa é a garantia que quando você faz o contrato do consórcio contratando com a gente, que a gente vai te dar todo esse respaldo do começo até o fim. Estamos encerrando com algumas últimas perguntas. Eu não entendi de onde veio o lance. Vamos lá. Contratamos um consórcio de 500 mil. Nós temos uma modalidade de lance, que é o lance fixo e o lance fidelidade. São duas modalidades que você tem uma chance muito grande de contemplar ali no médio prazo. Esses 30%, que corresponde a 150 mil, ofertamos o lance. Você não foi contemplado. Segue o fluxo, não acontece nada. Você não vai ter custo nenhum. Agora, ofertamos o lance e você foi contemplado. Nós conseguimos usar o benefício do lance embutido. O que é o lance embutido? O nome já diz, lance embutido é quando você usa o recurso da própria carta de crédito. Então, a gente oferta um lance de 30%, 150 mil, contemplou, eu mando deduzir dos 500 mil e vai te sobrar os 350 mil. Ou seja, esse recurso saiu da própria carta de crédito, não saiu do seu bolso. E aqui a gente fala na nossa consultoria com mais detalhes, explicando acerca desse benefício. E aonde arruma o dinheiro para dar o lance de 30%? Foi a mesma coisa que eu falei anteriormente. Esses 30%, nós vamos usar o recurso da própria carta e ali você consegue ter acesso a um ativo. Essa é uma forma para a gente acelerar o processo para que você não fique à mercê só do sorteio. Porque sorteio, infelizmente, você pode ser até o último a ser contemplado. Agora, quando a gente usa essa opção, de fato, está sujeito a você ter uma contemplação antes do prazo. Nós já temos clientes aqui que contemplou no 3º mês, no 8º mês, no 15º mês, no 30º mês. Então, nós tivemos agora, inclusive, um cliente que contemplou no 1º mês, pelo lance fixo de 30%. Qual foi a situação dele? Ele contratou 3 cartas de 200 mil. Nas 3 cartas, ofertamos o lance de 30%.
E ele contemplou nas 3, diante de uma estratégia que a gente adotou aqui. Tudo bem que ali houve um pouquinho de sorte, porque ele foi contemplado logo no primeiro mês. Nem eu mesmo contava com isso. Mas a estratégia dele contratar e contemplar as 3 cotas, aí foi uma estratégia nossa, que nós adotamos e a gente explica como fazer isso na nossa consultoria. Quer saber mais detalhes? No link, na nossa bio ali, clica ali e agenda um atendimento personalizado com os nossos times de especialistas. Nós temos o maior prazer de poder ajudar você a prosperar, a você construir um império, um patrimônio, construir uma liberdade financeira, porque esse é o meu maior propósito. Aquilo que Deus me abençoou, me agraciou com conhecimento, com sabedoria acerca de educação financeira, é assim que a gente tem ensinado a milhares de famílias no mundo inteiro. Hoje o Grupo WK atende mais de 25 países. Nós temos clientes de Dubai, da França, da Irlanda, da Escócia, dos Estados Unidos, Canadá, diversos países, pessoas que têm depositado a confiança nos nossos serviços, no nosso trabalho e graças a Deus, assim como eu tenho feito na minha vida há mais de 15 anos, hoje eu tenho ensinado a milhares de empresários no mundo inteiro a alavancar de forma inteligente, de forma econômica e com estratégia. Que Deus abençoe, que Deus possa verdadeiramente abrir a sua mente e você possa abrir o seu coração. Infelizmente, eu até concordo que quando a gente entra no mundo digital, é tanta coisa, é tanta decepção, tantas pessoas enganando, tantas pessoas oportunistas, mas vocês estão diante de uma pessoa que preza muito por seriedade. Graças a Deus, a gente tem feito a diferença na vida de muitas famílias, levando o nosso conhecimento. Então, acompanha a gente no YouTube, no Instagram, no TikTok, nas nossas redes sociais. Eu vou deixar aqui todos os nossos endereços e tenho certeza que quando você começar a me seguir e ver todos os nossos conteúdos, vocês vão perceber ali que aquilo que eu falo é verdadeiro, porque eu prezo muito por isso. Porque, antes de mais nada, eu tenho temor e tremor a Deus. Eu sou uma pessoa que eu prezo ali muito por verdade, porque lá atrás também eu já fui enganado. Muitas vezes eu passei por algumas decepções, pessoas que eu menos esperava, e depois eu entendi que existe, assim como existe essas pessoas oportunistas, mas existem pessoas sérias também. Que Deus te abençoe, um forte abraço e fica com Deus e até breve.